Muito boa noite, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, alunos, alunas. Aquela velha abertura aqui das nossas conversas, lembrar de novo a vocês que, primeiro, nós continuaremos falando da palavra de Deus nesse canal. Esse canal, tinha no primeiro momento e continua tendo o propósito de falar das aulas que eu dou, mas o foco principal da nossa vida, da nossa existência é Deus em primeiro lugar. Então, esse canal ele foi usado para aulas e agora está sendo usado para falar da palavra de Deus. Eu espero que a gente continue usando, pelo menos naquilo que nós prometemos fazer aqui, falar dos fundamentos da fé cristã, falar de Daniel, no nosso livro aqui, O Destino do Governo Humano, um livro escatológico, muito propício para os tempos que nós estamos vivendo. Depois, 40 lições essenciais para a vida cristã, volumes 1 e 2. Depois, Fundamentos da Fé Cristã para a Liderança. E ainda tem 2 volumes do Fundamento da Fé Cristã. Então, bastante coisa. Acredito que vai dar uma base legal aí para vocês aprenderem um pouquinho sobre a Bíblia junto comigo, né? De novo, eu não acrescento nada. Por exemplo, na lição 13, eu adiantei um pouquinho porque tinha um perfil sócio-histórico muito demorado e o vídeo já estava lá em 27 minutos. Então eu adiantei ali para o final porque já estava mais ou menos claro para nós o propósito daquela lição, né? Sobre os reis do norte e os reis do sul e como Deus é soberano sobre todas as ações geopolíticas mundiais. Por mais que a gente tente fugir de Deus ou desqualificar a própria Bíblia, honestamente, né, não é nem uma questão de religião. A palavra de Deus é a verdade, né? Ela nos afronta porque a gente quer viver de um jeito diferente do que... E aí a gente pode colocar um caminhão de questionamentos. Mas as pessoas que pensaram a Bíblia ou que escreveram ou que trouxeram esses livros à nossa consciência ou à nossa memória, tem interesse nisso, né? Eu acho que isso é irrelevante. Eu penso sempre o seguinte, lendo a Bíblia, e eu digo isso porque eu questionei muito a Bíblia antes de lê-la, né? Lendo a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode mudar a nossa vida? Honestamente, claro que pode, né? Não é um conjunto de preceitos morais apenas, é um livro de vida, principalmente o Novo Testamento, né? Quando Jesus é apresentado ali no Novo Testamento a partir de Mateus, é espetacular até Apocalipse, né? O surgimento depois, a relação dele com os discípulos, depois a introdução de Paulo nesse ministério, a continuidade desse único ministério com João até Apocalipse, é espetacular, né? Eu recomendo a todos que estão ouvindo esses vídeos aqui, vendo esses vídeos, que vão à Bíblia, leiam a Bíblia, sabe? Não fiquem só na experiência que eu estou aqui tentando contar. Leiam de Gênesis a Apocalipse. Não se preocupem muito em querer entender tudo, não, né? Tem livros que se explicam, né? Tem parábolas, por exemplo, no Novo Testamento, que Jesus explica para os discípulos. Então vai lendo. Tenho certeza que vocês vão gostar. Mesmo as partes mais enjoadinhas da Bíblia, Levítico, né? As partes que tem um monte de nome estranho, vai lendo, né? Gastem tempo com a palavra de Deus, vale a pena. E eu vou dizer de novo, né? Quem está assistindo esses vídeos aqui, vendo, se não é inscrito, se inscreva. Quem já é inscrito, divulgue, por favor. Nosso interesse é que essa palavra alcance mais pessoas, tá certo? É só isso que a gente deseja aqui. Vocês também podem notar, eu não edito vídeo, eu não sei assim editar. Eu geralmente gravo aqui, às vezes dá umas oscilações de luz, porque o lugar que eu tô é mais ou menos bem iluminado, mas eu não sei se tem algum tipo de interferência na câmera e tudo assim. Desconsiderem isso, né? Guardem aí o conteúdo que está sendo passado, tá bom, gente? Também eu deixo embaixo aí na descrição o endereço da editora desses livros, que é da igreja do ministério onde eu congrego. A igreja é uma igreja só, não existe mais de uma igreja, mas é onde eu congrego. E também deixo o endereço do Instituto Vida para Todos, que é o endereço eletrônico também da igreja. Então, o endereço da editora e da igreja, para vocês conhecerem, né? Acessem aí, tá bom? Então, vamos lá.
como a gente sempre faz, um título e a gente desenvolve esse título com subtítulos e indicações bíblicas, tá bom? O título é A Visão sobre a Consumação do Fim dos Dias. E a leitura agora bíblica é Daniel 12, é o último capítulo de Daniel. Capítulo 12 de Daniel nos dá uma visão do tempo do fim. A grande tribulação, primeiro título aqui. O versículo 1 diz: Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. No tempo da grande tribulação haverá necessidade de que Miguel venha ajudar e fortalecer o povo de Deus. É evidente que a nossa esperança é não permanecer na grande tribulação. Esperamos que antes dela já tenhamos sido arrebatados. Em Mateus 24, de 20 a 22, lemos a respeito da grande tribulação. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O Senhor será misericordioso com os que permanecerem na grande tribulação, abreviando tais dias. A grande tribulação durará somente um tempo, 2 tempos e metade e meio tempo. Isto é, 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 12:1 continua: E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro, não podemos afirmar categoricamente se esse livro se refere ao livro da vida. Nós, do Novo Testamento, estamos no livro da vida, porque possuímos a vida de Deus. Mas haverá também um livro para o povo de Israel, e quem for achado inscrito nele será salvo. O livro. O Antigo Testamento menciona esse livro. Em Êxodo 32, Moisés, ao orar pelo povo, após terem feito um bezerro de ouro, diz: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou, se não, risca-me, peço-te do livro que escreveste. Versículo 31 e 32. Moisés tinha convicção de que o seu nome estava inscrito no livro. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Versículo 33. Há, portanto, para o povo de Israel o perigo de ser riscado do livro, se não guardar a palavra do Senhor. Ezequiel 13:9, lemos: Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Todos os que são ligados a demônios, à falsidade e à mentira não farão parte dos registros. Nos tempos de hoje, esta é a situação de muitos. Caso não se arrependam, há o perigo de não estarem registrados nesse livro. Em Malaquias 3,16, também há uma advertência. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Há um memorial escrito diante de Deus para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Salmo 56, versículo 8 diz: Contaste meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Davi também tinha certeza de que o seu nome estava inscrito no livro. E nós do Novo Testamento? Nossos nomes estão escritos no livro da vida? Este livro é claramente descrito como o livro da vida. Os nomes dos filhos de Israel estão escritos num livro, mas não podemos afirmar com certeza se é o livro da vida. Os nossos nomes, no entanto, estão com toda certeza inscritos no livro da vida. Em Filipenses 4:2, Paulo rogou a 2 irmãs chamadas Evódia e Sintique, que pensassem concordemente no Senhor, que tivessem a mesma alma e o mesmo pensar. No versículo 3, Paulo diz a Timóteo: A ti, fiel companheiro de jugo,
Peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. As duas irmãs eram cooperadoras na obra do Senhor, mas não pensavam concordemente. Ter uma opinião muito forte e sempre se achar correta são características das mulheres. Contudo, os homens não devem rir, pois também têm a característica da discórdia. Não devemos permitir que isso ocorra na igreja. Se nas igrejas há pessoas que pensam assim, como a igreja avançará? Se elas não pensam concordemente, como pregar o evangelho? Por isso, irmãos e irmãs, antes de qualquer atividade na igreja, tratemos com nós mesmos, de forma que todos tenhamos a mesma alma e o mesmo sentimento. Muitas irmãs não somente não ajudam, como ainda destroem a obra. Por isso a Bíblia insiste que as irmãs permaneçam na posição de submissão. Quando uma irmã toma a liderança, a igreja para ou retrocede. Paulo rogava às duas irmãs que fossem uma. Todos eles tinham seus nomes escritos no livro da vida. Não somente as duas irmãs, como também aqueles que lutavam juntos com Paulo no Evangelho. Todos os que participam na obra do Senhor têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Abandonemos o velho conceito de fazer obras. O mais importante é buscar a vida juntamente com os irmãos. Assim seu nome continuará no livro da vida. Desde que fomos regenerados, nosso nome está registrado no livro da vida, onde permanecerá até a eternidade. No entanto, há a questão do galardão no milênio. Se nos preocuparmos em fazer obras, descuidando-nos de buscar o crescimento de vida, corremos o risco de não sermos vencedores. E isso significa ter o nome riscado do livro da vida por 1000 anos. Em Apocalipse 3:5 lemos: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Isso significa que o vencedor receberá o galardão e desfrutará as bênçãos divinas no milênio. Ter o nome apagado do livro da vida significa que o cristão derrotado perderá o galardão no reino milenar. Isto é, deixará de desfrutar as bênçãos divinas naquela era. Após o milênio, no entanto, terão amadurecido e desfrutarão as bênçãos divinas na eternidade, no novo céu e na nova terra. A ressurreição dentre os mortos. Daniel 12:2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Também haverá ressurreição dentre os mortos. Cremos que isso acontecerá na vinda do Senhor. Isaías 26:19 diz: os vossos mortos e também os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. Para nós, os crentes em Cristo Jesus, a ressurreição é para a vida eterna. Mas para os judeus, há a possibilidade de alguns ressuscitarem para vergonha e horror eternos. Resplandecer como estrelas. O versículo 3 diz: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Nós, do Novo Testamento, temos uma luz gloriosa que brilha do nosso interior. Nas 7 igrejas em Apocalipse 1, há 7 estrelas que estão na mão direita do Filho do Homem. Estes são os vencedores na igreja. Eles estão na mão de Deus. Lá não diz que são os líderes das igrejas, mas que são os que brilham. Por isso, os irmãos que lideram não são necessariamente estrelas. Todos têm a oportunidade de brilhar. E Deus assim é manifestado e expresso de nós como as estrelas, sempre e eternamente. As palavras são encerradas e o livro selado até o tempo do fim. O versículo 4 diz: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Havia necessidade de encerrar as palavras e selar o livro até o tempo do fim. Hoje, pela sua misericórdia,
o Senhor está nos aguardando. Vemos em 2 Pedro 3,9 que o Senhor está querendo voltar, mas até agora não veio, não por querer retardar a sua promessa, mas porque é longânimo com cada um de nós. Ele está aguardando que cada um de nós amadureça. Ele espera que cada um de nós elimine a sua carne. Assim, ao voltar, seremos vencedores. Mas, se ele voltar hoje, quanta carne ainda temos em nós? Por isso, só podemos dar graças ao Senhor. Senhor, graças te damos, pelo livro de Daniel estar selado até o fim dos tempos. Se abrires esse livro agora, qual será nosso fim? Sim, é certo que nosso nome está no livro da vida, mas ainda não estamos maduros. Vigilantes e preparados. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda do rio, o outro da outra. Um deles disse ao homem, vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Versículos 5 e 6. Todos nós aguardamos esses acontecimentos. Esse vestido de linho é o próprio Senhor. Em Mateus 24:3, os discípulos também fizeram uma pergunta semelhante ao Senhor. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Eles perguntaram quando sucederiam essas coisas, quando seria a vinda dele e quando seria a consumação do século. Essas três coisas estão ligadas. O Senhor Jesus, depois de lhes advertir sobre muitas coisas, concluiu no versículo 36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Precisamos ser vigilantes e estar preparados. O que é vigiar? É, a todo tempo, estar alerta contra a volta do Senhor. O que é estar preparado? É ter maturidade de vida. A nossa vida precisa crescer. Se a nossa vida não crescer, mesmo estando alertas, quando o Senhor voltar, não entraremos no reino milenar. Precisamos vigiar e estar preparados em vida. Não sabemos quando será a volta do Senhor, mas temos sinais de que está próximo. Purificados, embranquecidos e provados. Em Daniel 12:7 lemos: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Quando será isso? Será na segunda metade da última semana, nos últimos 3 anos e meio desta era. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Daniel, ao ouvir isso, não entendeu, então disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Por que essas palavras estão encerradas e seladas? Porque o Senhor está esperando que muitos sejam purificados, embranquecidos e provados. Daniel 11:35 diz o mesmo: alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Você está purificado? Você está embranquecido? Você já foi provado? Por isso esse livro está selado. Por isso ele disse a Daniel para não preocupar-se com isso. Daniel queria que isso já se tornasse público. E o que seria de nós então? Por nossa causa o Senhor lhe disse que selasse o livro, pois ele ainda tem muitos filhos amados que precisam ser purificados, embranquecidos e provados. Para isso precisam de tempo. Por isso o Senhor disse a Daniel que selasse o livro. Em 2 Timóteo 2,19, Paulo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que confessa o nome do Senhor. Nós somos aqueles que invocam o nome do Senhor, e assim nos apartamos da injustiça. O Senhor conhece aqueles que o invocam. Ele conhece a sua voz.
Isso é um firme fundamento e tem um selo. Se você invocar o nome do Senhor, você se apartará da injustiça. O versículo 21 diz, no tocante a purificar-se, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Como podemos apartar-nos da injustiça? Invocando o nome do Senhor. Como podemos purificar-nos dos erros? Estando junto dos que de coração puro invocam o Senhor. Assim seremos purificados e embranquecidos. Em 1 Pedro 1,6, lemos com respeito às provações. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Ainda em 1 Pedro 4,12, diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Precisamos ser provados pelo fogo. Não devemos estranhar isso, antes devemos encará-lo como sendo algo normal. O Senhor quer que participemos de seus sofrimentos. Isso diz respeito especialmente às perseguições. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Versículo 14. Somos bem-aventurados se sofremos pelo nome de Cristo. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Versículo 15. Esse já é um sofrimento merecido, né? Porque aí é a gente que está fazendo. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Versículos 16 e 17. Precisamos ser purificados, embranquecidos e provados. Se formos purificados, embranquecidos e provados hoje, na volta do Senhor não precisaremos ser julgados. Voltemos à leitura de Daniel 12. Os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Versículo 10, parte B. Precisamos ser os sábios que entendem esta palavra. A purificação final do templo e o restabelecimento do sacerdócio. O versículo 11 diz, depois do tempo em que o costumado sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. 3 anos e meio são 1.290 dias. Aqui sobram 30 dias. Quer dizer que depois dos 3 anos e meio, ainda teremos 30 dias adicionais. Para quê? Para a purificação e a restauração do templo, por causa da abominação desoladora posta dentro dele. Terminada a grande tribulação, serão necessários 30 dias para essa purificação. Bem-aventurado que espera e chega até 1.335 dias. Versículo 12. Depois dos 30 dias, serão necessários mais 45 dias adicionais, perfazendo um total de 1.335 dias. Esses 45 dias serão para a preparação e o restabelecimento do sacerdócio, para reiniciar o sacrifício costumado a Deus. No final da grande tribulação, Israel estará cercado pelos exércitos de toda a terra na grande batalha de Armagedon. Naquele momento, os israelitas se despertarão e invocarão o nome do Senhor. O Senhor descerá sobre o Monte das Oliveiras, que se partirá em 2, abrindo um grande vale para a fuga de Israel. O Senhor estabelecerá seu trono de glória em Jerusalém, para julgar as nações. Os judeus salvos remanescentes serão, então, sacerdotes na parte terrena do reino milenar. E precisarão de 45 dias para restaurar esse sacerdócio. Por isso, bem-aventurado aquele que espera
e chega a 1.335 dias. Todo o remanescente de Israel se tornará no sacerdócio. Isso será uma grande bênção para eles. O descanso e o galardão de Daniel. Então foi dito a Daniel: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Versículo 13, a parte A. Ele já era muito idoso, estava no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, e deveria ter já cerca de 90 anos. O Senhor então lhe disse que iria descansar, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Versículo 13, parte B. Daniel foi um vencedor, iria descansar, mas no fim dos dias ressuscitará para receber seu galardão. E quanto a nós? Nós, na verdade, temos uma esperança. A volta do Senhor está próxima. É possível que não precisemos passar pelo descanso para depois nos levantarmos. Queremos ser arrebatados vivos. Ó Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né?